Graça e paz, irmãos. Emoções Redimidas é a série que nós iniciamos no domingo passado, baseada no livro de Salmos, onde nós olhamos para a palavra do Senhor e então extraímos dela verdades preciosas sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde emocional e percebemos aquilo que Deus tem a falar para nós. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir aqui sobre o medo, sobre o descontentamento, e hoje nós vamos nos colocar nas mãos do Senhor também, pedindo a Ele que nos abençoe, que ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso coração, para transformarmos a nossa vida de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo que os nossos olhos estejam voltados para Ti nesse momento. Quando nós lermos a Tua palavra, que o nosso coração seja lido, quebrantado e transformado pelo Teu Espírito, e assim possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Imagine-se nessas situações. Primeiro, numa segunda-feira, pela terceira vez, você chama os seus filhos para acordarem. Eles estão atrasados novamente para a aula online. Segundo, em plena pandemia, você decide ir, nessa mesma segunda-feira, ao supermercado e enfrenta uma longa fila de espera no caixa. E logo antes de você ser atendido, o sistema do mercado cai. Terceiro, para tentar compensar isso, você decide ir a um restaurante. E depois de esperar 40 minutos pelo seu prato, ele vem errado. Naturalmente, meus irmãos, quando nós passamos por situações como essas, a gente tende a pensar, olha, eu acho que hoje a minha paciência está sendo testada. Ou senão, Senhor, me dê paciência, porque se o Senhor me der força, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu tenho a impressão de que a impaciência é uma experiência comum a todos os seres humanos. Em algum momento de nossa vida, na nossa rotina, na nossa família, no nosso trabalho, nos estudos, no trânsito, nós passamos por situações grandes ou pequenas que exigem de nós muita centralidade, digamos assim, muita paciência, e que realmente nos parecem um teste. Assim, a impaciência é uma emoção que todos nós, em algum momento, precisamos trabalhar em nossa vida. E a Bíblia nos ajuda nisso, inclusive. Eu quero ler com vocês o Salmo 40. Se você tem a sua Bíblia aí, abra no Salmo 40 e deixe sua Bíblia aberta. Embora eu queira abordar todo o Salmo, eu quero ler com você nesse momento somente os 3 primeiros versículos, e esse é um dos meus salmos preferidos na Bíblia, me ensina muito, sempre aprendo muito com ele, e eu quero te convidar a ler junto comigo em voz alta, o Salmo 40, versículos 1 a 3, ele será transmitido aqui em nossa tela, você que nos acompanha pela internet também pode conferir. Aí, leia junto comigo em voz alta. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que esse mesmo Senhor que nos ouve possa nos abençoar na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? Davi é o autor do Salmo 40, um poema que narra belamente
como ele recebeu o auxílio divino numa situação complicada. Se você ler esse salmo inteiro, você vai perceber que ele é dividido em duas grandes partes, em dois momentos. Um que retrata o livramento que ele teve numa certa oportunidade, numa certa ocasião, quando esperou pelo Senhor. E um segundo, onde Davi ora por causa de uma aflição que se chega novamente sobre ele. Ou seja, no mesmo salmo, nós temos testemunho e súplica. Mas é no mínimo curioso, meus irmãos, nós vermos aqui que Davi não deixa muito claro por qual episódio da sua vida ele estava passando, e nem se isso foi registrado em algum outro lugar da Bíblia. Que situação será que foi essa que Davi passou, que ele consegue comparar a um poço de perdição, a um pântano de lama? Será que foi quando ele estava prestes a enfrentar Golias? Será que foi quando ele estava enfrentando a perseguição de Saul? Ou quando ele perdeu Jonatas, o seu melhor amigo? Ou logo depois de pecar e tramar a morte de Urias? Será que foi quando ele estava fugindo de Absalão, o seu filho, que o traiu e tentou usurpar o seu próprio trono? Ele não informa, nós não sabemos. E como eu gosto muito de afirmar aqui, nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Nós tendemos a achar que, se Davi não informa qual é a situação que ele estava passando aqui especificamente, isso quer dizer que não importa. Mas eu quero que a gente pense um pouco além. Nós não podemos achar simplesmente que a situação que ele está passando não importa, mas sim que o autor desse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, o escreveu de uma maneira aplicável a qualquer situação da vida humana, qualquer problema que os seus leitores passem. O Deus que livrou Davi nas situações mais difíceis e complicadas de sua vida é o mesmo Deus a quem nós servimos, a quem nós podemos recorrer em momentos complicados de nossa vida também e a quem nós devemos esperar. Esse é então um elemento de identificação entre o autor e o leitor do Salmo. Davi quer que eu e você identifiquemos quais situações em nossa vida nós podemos comparar a um poço de perdição, a um pântano de lama. Em qual situação de nossa vida nós precisamos desenvolver a paciência e esperar pela ação divina. Existem em sua vida situações repetitivas que o levam a perder a paciência? Aproveite esse momento, pare para pensar o que é que tem te deixado irritado nesses últimos dias. A impaciência é um sentimento profundo de aborrecimento, geralmente com as falhas e os erros dos outros. Quase sempre nós vamos verbalizar a nossa impaciência humilhando a pessoa que é o objeto do nosso desgosto. Quanto mais impacientes nós somos, mais irritáveis nós ficamos, ou seja, as mínimas coisas nos irritam e então, como é que a gente expressa isso? Explodindo em ameaças, pragas, críticas muito duras aos culpados que acabaram cruzando os nossos planos. Os pais ficam irritados com a demora dos filhos e dos adolescentes em praticar o que eles ensinam. Muitas pessoas são impacientes no trânsito. Nós ficamos irritados com a demora no atendimento nos bancos, nas lojas, nos restaurantes. Ficamos impacientes se a nossa internet está lenta. Eu gosto muito da definição do pastor John Piper de impaciência. Vejam só o que ele disse. Impaciência é o que nós começamos a sentir quando duvidamos da sabedoria do tempo de Deus ou da bondade de sua orientação.
Impaciência é o que começamos a sentir quando duvidamos da sabedoria do tempo de Deus ou da bondade da sua orientação. Em outras palavras, para ele, a impaciência é alimentada em nosso coração quando nós mesmos tomamos o lugar de Deus em nosso interior. Por isso, a irritação ou a impaciência surge em nosso coração quando o nosso plano é interrompido ou destruído, quando alguém surge inesperadamente em nosso caminho. As pessoas impacientes são completamente dependentes de planejamentos perfeitos e circunstâncias que suportem os seus corações frágeis. E justamente porque talvez não haja nenhuma pessoa sequer que não tenha ficado impaciente pelo menos uma vez na vida, a palavra de Deus nos diz que a paciência é uma virtude a ser cultivada. Ela, inclusive, como nós lemos no início do culto, é considerada um fruto do Espírito, algo que Deus produz em nós, uma marca daquele que conhece a Jesus Cristo. E com base nisso, meus irmãos, eu quero olhar com vocês para o Salmo 40, para essa experiência que o salmista relata aqui, e refletir sobre 4 circunstâncias em que precisamos desenvolver a paciência e como fazer isso. 4 circunstâncias em que precisamos desenvolver a paciência e como fazê-lo. Isso com a ajuda da palavra de Deus, né? A primeira delas é quando nós sofremos maus tratos. O salmista relata aqui que os seus inimigos não só o maltratavam, mas o estavam perseguindo, tentando tirar a vida de Davi. Ele, inclusive, cita que essas pessoas se alegravam em fazer o mal para ele. Se você olhar lá no verso 14 do Salmo 40, ele pede a Deus que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Um dos aspectos da paciência, meus irmãos, é a capacidade de nós sofrermos por algum tempo sob os maus tratos de outros, sem que nos tornemos ressentidos ou amargos. Nós podemos passar por ridicularização, por zombaria, por insultos, por censuras e até mesmo por perseguição, como era o caso do salmista aqui. Sendo assim, como ou onde ele encontrou forças para isso? Primeiro, ele considerou, ele pensou, meditou, refletiu sobre a justiça de Deus. Ele entregou os seus problemas e os seus inimigos ao Senhor e pediu que Deus tomasse conta disso. Um dos pensamentos que mais perturbam o cristão impaciente que sofre é o problema da justiça. Muitas vezes a gente acaba temendo que o nosso atormentador escape à justiça, que ele não receba o que ele merece. Já o cristão paciente que sofre, deixa esse problema nas mãos de Deus. Ele confia que Deus fará a justiça, embora saiba que isso possa demorar por algum tempo. Além de considerar a justiça de Deus, ele também está convicto da fidelidade de Deus em operar em seu favor. E por isso ele termina o salmo dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Deus pode tomar, meus irmãos, e de fato toma os atos deliberadamente maus de outras pessoas e os transforma em atos para o bem, tanto para nós quanto para os outros. Por isso nós devemos ter a certeza que Deus não só tratará com justiça aquele que nos atormenta, aquele que nos maltrata, mas também com fidelidade para conosco. Um dos maiores exemplos da Bíblia que nós temos nesse sentido
sobre paciência em meio à perseguição e aos maus tratos é José. Aliás, é interessante nós fazermos essa associação aqui, porque em um certo momento de sua vida, José foi jogado num poço pelos seus irmãos. Então, José conseguiu compreender exatamente aquilo que o salmista sentiu, e vice-versa. Logo depois disso, José foi vendido como escravo, mas então, já no Egito, conseguiu um bom trabalho na casa de Potifar. E então, quando estava agindo de maneira reta, conseguindo confiança diante do seu patrão, a esposa de Potifar mente sobre a sua integridade e ele vai acabar parando na prisão. Uma outra grande prova para a sua paciência. Mas, novamente, as coisas começam a mudar para melhor e o carcereiro vai lhe dar a responsabilidade e o respeito. E quando José pensa que está prestes a sair da prisão, o copeiro do faraó o esquece por mais 2 anos. E assim, depois de ter interpretado os sonhos do faraó e se tornado governador do Egito, finalmente, o significado de todos esses desvios, atrasos e maus tratos se torna claro. Ao final de sua história, José afirma para os seus irmãos: vocês intentaram fazer o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. José precisou desenvolver a sua paciência em meio aos maus tratos, lembrando que Deus faria justiça e agiria em seu favor. Uma segunda circunstância na qual precisamos desenvolver nossa paciência é quando nós sofremos provocação ou provocações. Provocação é uma ação de outra pessoa que tende a suscitar a nossa raiva ou a nossa ira e que nos leva muitas vezes a perder as estribeiras. Mas diferente dos maus tratos que eu falei anteriormente, que muitas vezes vão escapar ao nosso controle, a provocação nos encontra numa posição em que nós podemos fazer algo a respeito. Ela pode vir na forma da contestação da nossa autoridade, no caso de pais, de professores, de supervisores no serviço, ou pode ser uma importunação que alguém está nos causando. Seja qual for a forma, ela é quase sempre deliberada e nós estamos em posição de revidar ou de castigar na mesma hora a pessoa com severidade. No Salmo 40, no versículo 15, Davi retrata que os seus inimigos vivem provocando, dizendo para ele: bem feito pelo que acontece com você. Rindo na sua cara quando algo ruim lhe acontece. E sendo assim, meus irmãos, quando nós sofremos provocações, como é que nós podemos cultivar a nossa paciência? Investindo em algo que a Bíblia chama de longanimidade. Longanimidade é a lentidão para se irar ou para ficar irritado. E ela também é colocada na palavra de Deus como um fruto do Espírito, ou seja, algo que Deus produz em nós. Como é que Ele faz isso? Nos capacitando a aprender. Jerry Bridges, um pastor americano que eu já citei aqui em outras oportunidades, afirma que o melhor modo de nós desenvolvermos essa lentidão para nos irarmos é refletir sobre a paciência de Deus para conosco. Esse tipo de paciência não ignora a provocação recebida, ela simplesmente responde aos provocadores de forma piedosa. A Bíblia vai nos lembrar que Deus é lento em irar-se. Ele é longânimo e extremamente benigno. Então, a longanimidade é algo que nós precisamos desenvolver e que permite que nós controlemos o nosso temperamento quando somos provocados. E tentemos lidar com a pessoa e com aquela situação
tentando sanar as relações, ao invés de agravar os nossos problemas. Em terceiro lugar, nós precisamos desenvolver a paciência com relação às falhas alheias. As pessoas sempre se comportam de maneiras que, embora muitas vezes não dirigidas contra nós, nos afetam e nos irritam ou nos desapontam. Pode ser o motorista do carro à nossa frente, que está dirigindo muito devagar, ou um amigo que se atrasou para o encontro, ou a falta de atenção de algum membro da família. Esse é o tipo de paciência que se exige de nós com maior frequência, meus irmãos, principalmente no seio das nossas famílias, ou até mesmo da nossa igreja. Aliás, quase sempre é nesses ambientes em que nós exibimos com mais frequência a impaciência e a irritabilidade. E os escritores, especialistas em aconselhamento bíblico, até mesmo alguns psicólogos, vão afirmar que a impaciência com as falhas alheias muitas vezes tem a sua raiz no orgulho que nós sentimos. Isso porque nós tendemos a sentir que nós somos mais inteligentes ou mais capazes do que aqueles com quem nós ficamos irritados. E mesmo que isso fosse verdade, a orientação bíblica é de que nós não temos motivo para achar que somos melhores do que os outros. Pelo contrário, a Bíblia nos chama a suportar e a tolerar as falhas alheias. Suportar e tolerar na Bíblia tem a ver com cultivar o amor, a unidade dos crentes e o perdão de Cristo. Em vez de permitir com que as ações dos outros nos irritem, nós devemos usá-las como oportunidade para perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias. E quando eu digo todos os dias, não é só pensando no período de 24 horas, mas é a todo momento. Deus nos atura pacientemente. E todos os dias nós somos tentados a ficar impacientes com os nossos amigos, com algum vizinho, com os nossos entes queridos. E as nossas faltas diante de Deus são muito mais sérias do que as pequenas ações alheias que tendem a nos irritar. E é por isso que Deus nos chama a suportarmos, a aturarmos com benevolência as fraquezas dos outros, tolerando-os e perdoando como Ele nos perdoou. Talvez esse seja um dos únicos aspectos que o salmista não demonstra aqui no Salmo 40. Ele reconhece a sua necessidade do perdão de Deus, reconhece que está passando por perseguição, que há inimigos que o irritam frequentemente pelas suas atitudes. Ele se coloca como pobre, pede as misericórdias do Senhor, mas a atenção do salmista parece estar voltada o tempo inteiro somente para si mesmo e não para os outros. Assim, percebam que nesse aspecto o salmista falha. Diferente de um outro personagem bíblico. Da pessoa para quem o salmista aponta como maior exemplo, Cristo Jesus, que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus deu o maior exemplo de paciência que nós podemos ter, ou em quem nós podemos nos espelhar. E por fim, meus irmãos, em uma quarta área, ou melhor, uma quarta área em que a maioria de nós precisa aprender a paciência, é o tempo de Deus. É possível que nós tenhamos orado durante muitos anos pela salvação de uma pessoa amada, pela solução de algum problema que nós enfrentamos,
ou pela realização de um desejo que nós esperamos há muito tempo. A nossa tendência é se impacientar por causa da descrença na fidelidade de Deus e pela falta de disposição de esperarmos nele. E como é que nós podemos tratar isso? A cura pela impaciência, pelo cumprimento do tempo de Deus, é crer nas suas promessas. É obedecer à sua vontade e deixar com Ele os resultados. É frequente quando nós percebemos essa demora de Deus em nos responder, principalmente quando o tempo de Deus se transforma em anos, nós desanimarmos e desistimos. Mas Ele sempre nos mostra um propósito melhor para tudo o que acontece. E Davi tinha essa certeza, não é à toa que ele escreve que esperou confiantemente pelo Senhor. Os termos hebraicos usados aqui no primeiro verso do Salmo 40 indicam que esperar foi algo que Davi fez durante um longo tempo. Se nós fôssemos traduzir essa expressão aqui, literalmente, o que o salmista está dizendo é: eu esperei esperando. E, embora em português isso seja bastante redundante, é assim que uma pessoa no tempo de Davi falaria em hebraico, para indicar uma ênfase, uma demora, na verdade, indicar uma intensidade nesse ato de esperar. E ao passar por uma situação semelhante, Davi se coloca novamente nas mãos de Deus, esperando pelo livramento no verso 17, dizendo: não te detenhas, ó meu Deus. Ao longo do Salmo, Davi mostra que crê nas promessas de Deus, que obedece à sua vontade e entrega a Deus os resultados. Você tem feito isso também? Traga à sua memória as promessas de Deus, de que todas as coisas cooperam para o seu bem no tempo de Deus. Ainda que a resposta para a sua oração não chegue tão rápido. Meus irmãos, geralmente a nossa impaciência é externalizada, de maneira geral, devido a situações que fogem ao nosso controle. Mas isso acontece também porque nos esquecemos de que Deus é quem cuida de nós. É Ele quem trabalha por aqueles que nele esperam. Foi isso que nós cantamos aqui. Deus tem o melhor preparado para nós no seu tempo, tanto em grandes momentos e eventos da nossa vida, quanto nas mais simples situações cotidianas. Se nós acreditássemos que a nossa longa espera no sinal vermelho fosse Deus nos livrando de um acidente um pouco mais à frente, nós seríamos pacientes e ficaríamos muito contentes. Se nós acreditássemos que talvez uma perna quebrada fosse a maneira de Deus revelar um câncer no seu início na radiografia, para que pudéssemos sobreviver, nós não murmuraríamos pela inconveniência. Se nós acreditássemos que aquele telefonema no meio da noite que nos acorda fosse a maneira de Deus de nos despertar para sentir o cheiro de fumaça que vem da cozinha, nós não resmungaríamos pela nossa perda de sono. Como escreve John Piper, a força da paciência depende da nossa capacidade de acreditar que Deus está planejando algo bom para nós, inclusive em todos os nossos atrasos e desvios. Quando atrasos, desvios e frustrações e oposição arruinam os nossos planos, tiram a nossa alegria e predizem o mal para nós, a fé nas promessas de Deus nos capacita a exercitar a nossa paciência.
Que Deus te abençoe e que você seja uma testemunha do Senhor, cheio de paciência. Que assim como Davi, você possa experimentar da graça e do cuidado de Deus sobre a sua vida e então possa afirmar: eu esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém.